O tempo do fim não virá, não é uma coisa futura. O tempo do fim já chegou. Assista esse vídeo e saiba o porquê você precisa se apressar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia nos dá uma importante profecia, um importante sinal de como será a sociedade que verá a segunda vinda de Cristo. A Bíblia nos diz que a sociedade que vai ver a segunda vinda de Cristo será e terá as mesmas características da sociedade que viveu no tempo de Noé. Vamos ler então o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Há 3 elementos importantes nessa profecia. A Bíblia nos diz que como foi nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Esse é o primeiro elemento, o primeiro componente dessa profecia. Mas para que nós entendamos de fato esse componente, é preciso entender como aconteceu, como foram os dias de Noé. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos diz isso no capítulo 6. Vamos ler o texto. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Antes de Deus derramar o dilúvio, o juízo que caiu naquele mundo antigo, a Bíblia nos diz que a maldade do homem era grande na terra. Nos tempos de Noé, a maldade era extremamente grande. Até mesmo os pensamentos dos homens eram maus continuamente, diz a Bíblia. E a mesma sociedade que viveu no tempo de Noé, a característica daquela sociedade será a característica da sociedade que vai ver a volta de Cristo pela segunda vez, o retorno de Cristo. Se você observar ao seu redor, abrir os jornais, ligar a TV, ligar o rádio, acessar a internet, você vai perceber muito facilmente que a maldade do homem se multiplicou novamente sobre a terra. É pai matando filho, filho matando pai, pais que jogam crianças pelas janelas dos prédios, são suicídios, casais vivendo adultério, vivendo prostituição, tanto dentro quanto fora da igreja. Você vai ver, por exemplo, as drogas tomando conta da sociedade, estupros, sequestros, assaltos, roubos, furtos. A maldade do homem chegou num nível muito maior do que do tempo vivido na sociedade de Noé. E por que eu digo muito maior? Porque hoje, com a internet, com a velocidade da informação, tudo se multiplicou. Não só a informação, mas a maldade através da informação. A pedofilia, os crimes sexuais, a zombaria da fé. Você pode observar que há centenas de milhares de escarnecedores escarnecendo do Evangelho. Quando alguém fala de profecia bíblica, quando alguém fala de Jesus, quando alguém fala da volta de Jesus, há ainda uma inversão de valores total nessa sociedade. O bom passou a ser ruim, o ruim passou a ser bom, o certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Você observa isso todos os dias. A ditadura também do politicamente correto. Pessoas demagogas. Não se pode mais falar a verdade, seja contra o homossexualismo, seja contra o pecado, seja contra a mentira, seja contra a maldade. Você é sufocado por todos os lados pela demagogia, pela hipocrisia do politicamente correto. Você observa isso em toda parte, em todo lugar. Você observa em todos os lugares o amor de muitos esfriando. Não se tem mais compaixão, não se tem mais amor.
cada um buscando os seus próprios interesses. A sociedade de Noé foi marcada pela maldade, mas essa sociedade, a sociedade atual, a maldade se multiplicou muitas vezes mais. E a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus que, como foi nos dias de Noé, será também assim na vinda do Filho do Homem. O primeiro elemento dessa profecia é perceber que a sociedade que nós vivemos é muito superior à sociedade de Noé quando o assunto é a maldade, a injustiça, o pecado. O segundo elemento dessa profecia nos diz que no tempo de Noé, no tempo anterior ao dilúvio, antes de Deus derramar o juízo sobre a humanidade, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ora, não há nenhum pecado em comer e nenhum pecado em beber. Você precisa comer para sobreviver, você precisa beber para sobreviver, não há nenhum pecado em casar e nem se dá em casamento. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer a esse respeito? É porque no tempo da sociedade de Noé, o objetivo final das pessoas era o material. Era o objetivo de vida delas, comer, beber, casar, dar-se em casamento. Elas não queriam saber mais nada além dessas coisas, além das coisas mundanas, além das coisas pequenas, além das coisas cotidianas do dia a dia. O alvo, a meta de vida das pessoas era viver a vida normalmente. E Deus condenou o mundo antigo exatamente por esse motivo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a Bíblia nos diz também que a sociedade que verá a volta de Jesus será exatamente como a sociedade de Noé e como a sociedade de Ló. E as características da sociedade de Ló era que as pessoas compravam e vendiam, plantavam e edificavam, antes de vir o juízo, antes de vir a justiça sobre Sodoma e Gomorra, o fogo e enxofre que desceu do céu. Então você pode observar que comprar e vender não há nada de errado nisso, casar, dar-se em casamento, comer e beber. Mas a questão é que as pessoas da sociedade de Noé e de Ló viviam isso como se estes foram os únicos propósitos da vida. Como se não existisse mais nada além disso. Como se elas não precisassem fazer nada mais além disso. Possivelmente você pode estar só comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, achando que é para isso que você nasceu, que é para isso que você cresceu, e quando morrer que é para isso que você viveu. Mas a verdade é que o mundo antigo foi condenado por ter vivido e sobrevivido dessa maneira. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. O objetivo era apenas a terra, o objetivo era apenas a matéria, o objetivo era apenas viver e depois morrer. Exatamente por esse motivo, o mundo foi julgado no mundo antigo e essa característica dessa sociedade é a mesma que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas simplesmente acordam de manhã, vão para os seus trabalhos, fazem os seus afazeres, depois voltam para casa, depois vão para os seus lazeres, dão uma visitadinha nas igrejas, voltam para casa e está tudo certo. Como se isso, ou se a vida se resumisse nisso. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O segundo elemento, o segundo componente dessa profecia está muito bem presente nessa sociedade. As pessoas vivendo como o objetivo final, tendo como objetivo final nas suas vidas aquilo que é aparente, aquilo que é tangível, como se nada mais existisse ou como se nada mais fosse necessário fazer e principalmente ser para serem livres do juízo que virá sobre toda a humanidade. A terceira característica, ou o terceiro elemento da profecia, diz que aquela sociedade não percebeu
até que veio o dilúvio e levou a todos. A falta de percepção, a falta de noção, a alienação daquela sociedade foi uma característica que levou todos ao perecimento, todos ao juízo, todos à morte física e à morte espiritual. Exatamente o que nós vivemos no dia de hoje. A alienação quanto às coisas do céu, a alienação quanto ao Evangelho, a alienação quanto ao amor ao próximo, as coisas que são necessárias, que a Bíblia nos ensina a ser e a fazer. A Bíblia diz que a sociedade do tempo de Noé não percebeu até que veio o dilúvio e tomou e atingiu a todos. Mesmo Noé lá fazendo a sua enorme arca, aquilo era visível, aquilo era tangível, era palpável. Noé estava construindo uma mega arca. Você pode imaginar as pessoas passando por ele e não percebendo. Passando por ele e não tomando conta. Exatamente como acontece nos dias de hoje. As pessoas passam, cada um com seus afazeres, cada um com as suas rotinas, cada um com seus objetivos, cada um com as suas metas financeiras, com seus projetos pessoais, não percebendo o que há de vir sobre toda a humanidade. A falta de percepção, a distração com entretenimento, com coisas do dia a dia. Essa característica está muito presente na nossa sociedade. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Noé foi salvo naquele tempo pela sua justiça, e o instrumento pelo qual Deus salvou Noé e a sua família foi uma arca feita de madeira. A substância que salvou Noé do grande juízo que veio sobre a humanidade foi a madeira. E praticamente, ou quase 2000 anos depois, uma madeira foi usada por Jesus Cristo para trazer salvação para toda a humanidade. Deus usou uma madeira para que Noé entrasse na arca e usou uma madeira para que Jesus Cristo fosse morto na cruz do Calvário, para que eu e você encontrássemos a salvação, eu e você encontrássemos o livramento do grande dilúvio, que não é de água, mas é de juízo do Senhor sobre a humanidade, chegasse de alguma maneira até nós. Se você pretende, ou se você almeja ainda escapar do fim trágico que teve a sociedade de Noé, você deve aceitar e entrar nessa nova arca, a arca da salvação, a arca que foi aberta, que foi concedida por Deus na cruz, na morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto para a remissão dos pecados de toda a humanidade, e o instrumento pelo qual Deus salvou a humanidade foi um instrumento aparentemente simplório, simples, a madeira, da mesma maneira que salvou Noé e sua família no mundo antigo. Se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda se enquadra nas características da sociedade de Noé, não o perceberam, não notaram, você ainda possui um tempo, você ainda tem uma chance de perceber, de notar. Você pode comer, você pode beber, você pode casar e você pode dar-se em casamento. Mas esse não deve ser o objetivo principal e central da sua vida. O apóstolo Paulo disse que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. E quem está de passagem não tem morada permanente. Por esse motivo, é necessário que você tome uma decisão. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Reconheça que você é um pecador. Leia a Bíblia. Busque a santificação. Busque conhecer a Deus através das Escrituras. Porque como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Liberte-se do pecado. Liberte-se das características dessa sociedade, da sociedade que vive o mesmo tempo e a mesma forma e a mesma maneira da sociedade de Noé. Porque Jesus Cristo virá muito em breve.